posso fazer um adendo? Perdão. Claro. Eu comentei dos contratos com liquidação física e existem os contratos com liquidação financeira, que é o contrato do dólar futuro, do índice futuro. O que é isso? Tá? Comprei o contrato de dólar futuro aqui na B3. Esse contrato ele tem liquidação financeira. Então, se eu deixar esse contrato vencer na minha mão, eu não vou receber dólar em casa. Eu simplesmente vou receber um ajuste na minha conta do banco ou na minha conta da corretora, no caso aqui da Genial. Então, eu não recebo dólares em casa. Eu não recebo o milho na minha casa se eu comprar um contrato de milho, porque ele tem liquidação financeira. Então, eu não vou receber sacas de milho. Eu vou receber só o valor equivalente ao que eu estava posicionado. Existem contratos de liquidação financeira e liquidação física, tá? Tem essa diferença, só esse adendo. Boa. Luan, a gente tem vários parceiros, né, e clientes mesmo que operam muito ali no mercado futuro, só que ainda existem dúvidas de qual técnica ou análise utilizar, né? E aí, como que você enxerga a melhor oportunidade ou a melhor análise ali que você faça para poder entrar num bom cenário, enfim, para fazer hedge, especulação, alavancagem? Maravilha, não, excelente pergunta. Trazendo essa pergunta mais para a nossa realidade aqui, basicamente traders ou o cara que está querendo fazer uma operação como essa que a gente comentou aqui, se o dólar vai subir ou se o contrato de boi ou milho vai subir ou cair. Então, mais ou menos o que a Dani está trazendo para a gente. Como é que eu faço essa análise? Existem alguns fatores que a gente pode analisar. Sem dúvida nenhuma, o fator preponderante que todo mundo, pelo menos os profissionais que querem entrar nessa área, na minha opinião, deveriam se atentar mais, é o cenário macroeconômico. E cada ativo que você for recomendar para o seu cliente, ou cada ativo que você for operar, existe uma particularidade. Então, por exemplo, se eu estiver falando de contrato de boi, não adianta eu saber quanto está o minério na China, não vai interferir em nada. Se eu estiver operando contrato de boi, eu tenho que saber, vai chover ou não vai chover? Esse boi ele vai comer muito mato ou ele vai comer pouco mato, de acordo com essa chuva? Esse boi ele come farelo de soja? Então, quanto está o farelo de soja cotado na SME? Lá nos Estados Unidos. Esse boi come milho? Quanto que tá o milho no Brasil? De quem o milho vem? De onde vem o milho, né, que ele tá comendo, né? Absolutamente, Exato. perfeito. Então, o país tem parceria geopolítica com quem? Porque isso é extremamente importante. Extremamente importante. Maravilhosa sua colocação, Genilson. Justamente, dando um exemplo aqui, quando a gente teve a situação entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia é um dos países com solos mais férteis do planeta, tá? Tanto é que o primeiro terreno que a Rússia tomou foi lá na Crimeia, que é um solo extremamente fértil, absurdamente fértil. E essa região produz muito milho, trigo. Inclusive, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma paralisação nessa exportação de algumas commodities agrícolas, o preço disparou no planeta inteiro. Sim. Então a gente viu uma inflação de alimentos que já estava alta no pós-pandemia ficar ainda mais alta e atrapalhou o planeta inteiro. Então não adianta você operar contratos de milho e não saber que a Rússia está invadindo a Ucrânia, que é uma região que produz bastante commodities agrícolas, porque isso vai impactar o preço do seu boizinho aqui no pasto. Então percebam como essa globalização está mais em evidência do que nunca. Novamente, se eu estou operando um contrato de petróleo, eu tenho que saber as variáveis que fazem esse contrato de petróleo ou o preço do petróleo subir. Demanda básica, quem é o maior consumidor de petróleo no mundo? Pô, a gente está brigando aí entre China e Estados Unidos. China é o maior consumidor, Estados Unidos é o maior produtor de petróleo. Quantos que eles estão produzindo? Em que região? Essa região vai afetar o preço do petróleo nos outros lugares? A guerra entre o Irã e Israel agora afeta o preço do petróleo? Com certeza. No dia que a gente está falando aqui, o petróleo estava caindo 5%, justamente porque houve um arrefecimento, um esfriamento desses ataques entre Irã e Israel no final de semana. Não à toa o petróleo caiu 5%. E isso impacta no preço do ativo. Então percebam como a gente está falando aqui de assuntos bem longe de Brasil, mas eu tenho que saber o que eu estou operando. Então, trazendo de novo sua pergunta, Dani, que tipo de técnica, ou o que eu tenho que olhar para operar, ou para fazer um hedge, ou fazer uma proteção? Depende. Que ativo você está olhando? Qual é o ecossistema desse ativo? Então, a gente está falando desse cenário macroeconômico, dessa situação mais ampla. E aí, se eu quiser me aprofundar um pouquinho mais, então, beleza. Olhei para o contrato de petróleo. Já sei que a demanda da China interfere, os estímulos chineses também podem interferir, a produção dos Estados Unidos pode interferir, guerra entre Rússia e Ucrânia, o Oriente Médio ali, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a OPEP, tal. Tudo isso pode interferir. Já sei. Agora, vamos entrar um pouquinho mais, vamos pegar um gráfico do petróleo dos últimos anos, entender como foi essa variação, qual foi a máxima, qual foi a mínima, onde o preço fica relativamente estável. E aí eu posso vir para o gráfico, eu posso olhar para quantos contratos de petróleo estão sendo vendidos.
e comprados. Então, que ativo eu estou operando e como eu vou olhar para esse ativo, é isso que importa. Fazendo uma alusão aqui, só para vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, hoje em dia está mais fácil isso, mas tem vídeos na internet de alguns navios parados próximo aos portos dos Estados Unidos. Tem um lugar lá que chama... ai, caramba. Sondas Baker... Não, no Baker Hill... eu esqueci. É um entreposto muito forte dos Estados Unidos, onde eles levam todo o petróleo e levam para o mar depois, ou recebem o petróleo lá nos Estados Unidos. Os navios tanque ficavam parados lá no mar, esperando para descarregar. Não sei se vocês já repararam, no navio tem umas marcações no casco, assim, Sim. já viu? Parece uma régua. Aham. Aquilo vai dizer se o navio está carregado e quanto ele está carregado. Nossa, eu nunca ia imaginar. E olha que maluquice que os caras faziam. Então, pô, você tinha centenas de navios parados ali para descarregar nos Estados Unidos. Pô, os americanos consomem muito petróleo. E aí, esses navios paravam ali para descarregar esse petróleo. Os caras iam com helicóptero na época ao redor desses navios e viam quantos navios tinham, qual é o modelo do navio e quanto de casco esse navio estava para dentro ou para fora da água. E eles faziam um cálculo e conseguiam saber quanto de petróleo ia ser despejado nos Estados Unidos. Uhum. Baseado nisso, eu sabia se teríamos uma grande oferta ou uma baixa oferta. Com isso, eu conseguia estimar o preço do petróleo. Então, olha a profundidade que os caras faziam para entender se vai ter muito petróleo nos Estados Unidos ou vai ter pouco. Baseado nisso, eu conseguia saber se o preço subiria ou cairia. Então, olha a profundidade que a gente está falando aqui. Não é só traçar um gráfico aqui e falar se vai subir ou cair. Não. Os caras estão num jogo muito complexo. Então, se eu quiser entender um pouquinho desse game, óbvio que eu não preciso pegar um helicóptero e ir lá. Hoje em dia, eu tenho dados econômicos que me dão esses dados com muito mais profundidade. Mas percebam como eles são... É um trabalho quase que investigativo. Se você está operando contrato de dólar, de mini índice ou de alguma commodity, você precisa saber o que interfere nesse ativo, assim como é uma ação. Se eu quero operar, sei lá, ações da Hypera, da Hipermarcas, que está em evidência agora, eu preciso saber o que compõe essa empresa, quem que é o CEO, qual que é o projeto, para onde eles estão olhando, quem são os concorrentes, para poder saber se é um case interessante para comprar ou não. Então não é nada diferente de um contrato futuro.